Boa noite, pessoal. A gente está começando mais uma live do Alicerce. Eu sou o Matheus Toscano e hoje a gente vai falar de um tema muito especial. A gente vai começar a falar sobre o novo currículo social e a inclusão por competências no mercado de trabalho. E essa conversa, é claro que a gente não vai fazer sozinho. A gente trouxe algumas pessoas muito especiais para conversar com a gente, e aí eu vou começar apresentando a Manuela Souza, líder em projetos de Data Driven e transformação digital. Ela tem experiência na construção de planos de reestruturação voltado especificamente para a área de inteligência de negócios, planejamento estratégico, formação de times, além de desenvolver projetos de diversidade, equidade e inclusão. E hoje, atualmente, ela está com projetos na Johnson & Johnson, na área da América Latina. E também a Marilúcia Oliveira, ela é analista sênior, participante do Comitê de Diversidade, co-líder do pilar racial do grupo na Mercedes-Benz do Brasil, e desenvolve atividades para ampliar a visibilidade de pessoas de grupos minoritários dentro da empresa e ao redor delas. E, claro, a gente também está aqui com a Sol, que é a nossa gerente de diversidade e inclusão. Estamos com um monte de gente incrível aqui que veio participar do nosso projeto, mas eu prometo que eu vou falar pouco, que é bastante difícil, e eu vou deixar vocês darem boa noite, meninas, e começarem. Vamos lá, boa noite a todos, todas e todes. Obrigada pelo convite, Sol, é um prazer estar aqui com todo mundo falando de um assunto que mexe com propósito, né? Então, é bem bacana poder estar aqui dividindo e trocando com todo mundo. Boa noite a todas, a todos e a todes também. Estou muito grata por esse convite. Eu gostaria de começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo crespo na altura dos ombros, com as pontas loiras, estou usando óculos com uma parede no fundo branca. Um pouco do que a Manu falou, isso é para além das paredes das organizações, isso faz parte do meu propósito também, e estou muito feliz da gente ter esse debate para fazer com que caminhe esse tema e não seja apenas uma pauta nas discussões e sim no nosso dia a dia. Obrigada, Sol, obrigada, Matheus, pelo... Sol, obrigado, Mariluz, obrigado. Boa noite a todos, todos e todas. O que eu posso falar? Mais uma live que me orgulha muito aqui no Alicerce. Antes de mais nada, eu vou ter que falar. Parabéns para todos nós temos o selo. Cadê o selo? Ai, já vejo ele ali atrás. Parabéns a todos nós temos o selo. E é um selo em homenagem a todos vocês que trabalham no Alicerce. É um selo que traz muito do que é o Alicerce aqui dentro e vai trazer o que é o Alicerce lá fora também. Então, eu quero muito agradecer a todos que me ajudaram com essa entrega da documentação e tudo. A última live eu falei graças a Deus, porque foi muito difícil a burocracia aqui nesse país que a gente vive de papel, né? Mas é em homenagem a vocês. O selo é nosso, não é meu, não é do Matheus, é nosso, é de todo mundo para encher a boca aqui e falar: temos 30% de homens pretos e pardos, mulheres pretas e pardas aqui dentro da empresa, trabalhando na liderança. Meninas, quero agradecer principalmente também a você, Manu, você, Mari, terem aceitado o meu convite. As participantes aqui, inclusive vou ter que fazer uma deixazinha. Tem uma participante aqui que é a minha mentorada, que é a Cione. Eu tinha que fazer isso, senão não tem graça, então não sou eu. Tem o Maiara aqui, que também está aqui na escuta, a Ju, Thaís, Márcia, a outra Thaís, Renata e a Kátia Rodrigues. Muito obrigada pela presença de vocês aqui também. Bom, meninas, Matheus, vou tocar a bola para você. Boa. Gente, eu também queria agradecer muito pela oportunidade de ter todas vocês aqui para a gente poder conversar. Isso que a Sol falou é super importante, né? Ou seja, estamos super felizes que a gente recebeu o selo da igualdade racial. E só para contar para vocês, para a gente contextualizar essa história, a gente tem feito um trabalho aqui gigante. Hoje, na Alicerce Educação, a gente tem 49% dos nossos líderes são pretos e pardos.
A nossa gestão ela é composta por 42% de pessoas pretas e pardes também. Nós temos 64% de todo o nosso time formado por mulheres e 33% delas são mulheres negras. Então, a gente tem um trabalho gigante aqui e começar com essa discussão sobre a inclusão no mercado de trabalho, e aí é uma das coisas que eu vou fazer só uma introduçãozinha aí, já vou fazer uma pergunta para quem quiser responder, já começar a responder, que só para a gente pensar, a gente tem um trabalho muito grande, que é um trabalho que nós conversamos e que a gente fala que, mais do que inclusão na Alicerce Educação, a gente trabalha muito pela incorporação. Porque a inclusão, dependendo do processo em que nós estamos trabalhando, ou seja, ela acontece por um determinado período de tempo e se a pessoa não estiver preparada, ela é desligada, e aí a gente pega programas de estágio hoje que desligam 82% dos jovens depois de um ano, e em grande sua maioria jovens pretos e pardes da população brasileira, né? Ou seja, teve inclusão de fato? Não, teve a meta da empresa que foi atingida e que depois ela acabou não absorvendo, e a gente sabe que é por uma quantidade de competências cognitivas, falta de competências cognitivas e falta de competências socioemocionais que esses jovens não continuam. E aí nasceu uma discussão dentro aqui da Alicerce de que o que impediria, por exemplo, nós ou esses jovens, aliás, melhor, esses jovens, principalmente da população de minorizados, jovens, adultos, de atingirem os próximos passos de carreira, ou seja, como estão os nossos processos de contratação e como a gente pode melhorá-los para que cada vez menos a gente tenha uma interferência individual na decisão final do candidato. É claro que nós sempre teremos uma decisão do gestor, mas até aquela pergunta, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Porque no final do dia só chegam brancos no final do processo, e aí é óbvio que ele vai escolher os brancos que chegaram no final do processo. Como a gente melhora para que cheguem também pessoas pretas no final do processo, pessoas trans, pessoas LGBTQIAP+. E aí, meninas, eu queria que vocês, que a gente pudesse, primeiro, que vocês trouxessem para cá um pouco do cenário que vocês enxergam destes processos e como vocês acreditam que esse processo foi construído até agora e quais são as causas que a gente tem, principalmente das barreiras. E depois eu vou contar como a gente se conheceu. Foi maravilhoso. Elas riam, porque a gente passa no pau, vocês não têm noção, foi maravilhoso. Mas estamos aqui rindo, e eu achei que elas viessem armadas para a live, mas elas não vieram para me dar um tiro. Mas foi maravilhoso. Eu tenho um orgulho enorme de estar aqui falando com vocês hoje. Vocês não têm ideia, muito. E a culpa é minha, tá? Não, a culpa é minha só. Eu que caguei a história inteira, perdão. Quem teve a ideia de fazer tudo fui eu. Boa. Manu, Mariluz, quem quiser começar, fica à vontade. Eu vou abrir aqui, Mari. Matheus, um ponto importante dentro do que você trouxe para a gente, da abordagem, é que esse processo precisa, antes de tudo, ser intencional. Então, se a gente esperar que surjam pessoas negras, currículo de pessoas negras no processo seletivo, isso não vai acontecer, né? Por isso que existem ações afirmativas. E por que não vai acontecer? Não é porque que não existem pessoas negras competentes no mercado. É porque hoje a gente tem uma estrutura, né, de poder dentro das companhias que é predominantemente branca. E a gente sabe que esse envolvimento de envio, de recebimento, de troca de currículo, muitas vezes acontece por indicação. E, normalmente, pessoas brancas indicam pessoas brancas, né, para esses processos. Então, a inclusão de pessoas negras, né, tem que ser intencional. A gente precisa querer fazer isso acontecer. Esse é o primeiro passo. E, a partir daí, pensar em ações afirmativas, tanto individuais como da companhia que a gente trabalha, enfim. Aí, como a Mari trouxe também na apresentação dela, a gente transcender as barreiras do corporativo, né? E entender onde a gente está inserido como sociedade também, para ver se a gente está envolvido em ambientes com pessoas negras, para que eu consiga ter contato com essas pessoas e criar uma rede de conexão e de apoio e enfim, para que a gente consiga se interligar
e fazer com que as oportunidades cheguem a essas pessoas cheguem até essas oportunidades também. Então, quero passar para a Mari aqui, mas inicialmente eu quero dizer que sim, precisa ser um processo intencional. A gente não pode esperar o universo conspirar a favor, porque não é isso que vai acontecer. A gente precisa agir de fato. Obrigada, Manu. Pegando um pouco do gancho do que a Manu trouxe, realmente precisa de uma intencionalidade, e isso independente do grupo que a gente está trabalhando, né? Então, assim, hoje o que eu vejo como bastante positivo, mas aí eu vou trazer muito para um lado de recrutamento, são consultorias especializadas em diversidade, porque, assim, se a empresa tem uma vaga que é importante, que ela tenha intenção de ter uma pessoa de algum dos grupos diversos, né, algum dos grupos minorizados, ela precisa buscar quem faça esse recrutamento específico. Então, assim, é muito difícil, né, se eu partir do pressuposto que eu tenho um gestor que quer uma pessoa para uma posição de liderança e que seja uma mulher negra, oriunda do Mackenzie ou da USP, e que eu vou encontrar isso, eu, Mariluce, vou encontrar isso na minha rede de contato. Mas porque eu, Mariluce, sou uma mulher negra. Mas é muito difícil que um gestor ou uma gestora branca que não faça parte de nenhum desses grupos minorizados encontre automaticamente essa pessoa. Então, assim, nós temos consultorias diversas, então aí vai da intenção, como a Manu trouxe, da intenção da empresa em usar isso como um capital social mesmo, e entender também quem são as pessoas que estão ali no seu entorno, né? Quem são as empresas com quem você trabalha, quem são seus fornecedores, quem são os seus clientes de fato. E tudo isso é muito importante para a gente não ter apenas uma pessoa, não ter apenas uma consultoria, mas que a gente tenha todo um ecossistema que esteja voltado para isso. E a inclusão em si, ela não pode ficar nessa base, né? Como o Matheus falou, a gente não pode trabalhar só na base e pensar só em programas iniciais. Então, assim, eu vou ter só estagiário, vou ter só trainee. Não, eu também tenho que pensar isso de cima para baixo. E eu entendo que quando a gente pensa de cima para baixo, a gente precisa olhar quais são os KPIs, os KPIs da empresa como um todo, o que a diversidade como em si vai trazer de diferencial para a empresa, para o mercado, para todo esse ecossistema que está ao lado. Então, assim, são várias vertentes que dá para trabalhar, desde que a empresa tenha a intencionalidade, que não seja apenas um trabalho de fora para dentro, que seja de fato de dentro para fora, né? Então, a gente precisa mudar esse contexto social que nós temos, porque a gente conhece a realidade do Brasil. E quando a gente olha para a realidade do Brasil, a gente não vê ela refletida dentro das empresas. Então, as empresas também precisam começar a entender que tem que ser de dentro para fora e a partir da intencionalidade disso, como a Manu trouxe. Eu também trago até mais algumas outras coisas que eu pontuo, né? Lá vem eu trazer provocações, fazer o povo pensar. Mas eu penso assim, a gente levanta tanto uma bandeira de pessoa, vamos falar de recrutamento e seleção em geral, se a gente olhar por esse lado. A gente levanta tanto uma bandeira aí que a gente quer pessoas negras em cargo de liderança, que a gente quer pessoas negras assumindo posições de head ou até de vice-presidência, conselheira. Mas se a gente colocar, pelo menos eu, que sou uma pessoa que tenho aí uma rede de contato legal, eu posso falar do meu lado, não sei do lado de vocês, meninas, mas se a gente coloca na nossa rede de contato, se eu usar toda a minha rede de contato e colocar dentro da empresa, nesse cargo de liderança, daqui mais ou menos um ano eu preciso de mais gente. Eu não vou ter. E aí eu pergunto, o que o RH faz com o pessoal operacional? O que se pode fazer com esse pessoal operacional que estão dentro das empresas para que eles subam a essa pirâmide? Porque vai chegar um momento que eu, a Manu, a Mariluce, Cione, todo mundo já vai estar lá no cargo que a gente sonhou. E a gente não vai conseguir puxar mais gente para cima. E aí o que as empresas têm que fazer para que consiga que todo mundo que está na pirâmide suba pelo menos um degrau, né? E eu vejo, no meu ponto de vista, que as empresas têm que buscar
empresas de terceiro setor que trazem impacto social. Mas eu vejo que nem aqui o Alicerce, a gente traz alguns projetos focados em impacto social para, não posso dizer capacitação, eu sei disso, mas eu gosto de falar isso, então eu falo. Estou em casa. Porque a gente acaba capacitando o operacional da empresa, né? Mas quando a gente senta com alguém de alguma empresa, de algum RH, a gente tem essa dificuldade da pessoa entender que dentro da empresa dela existe um operacional e que ela tem que fazer com que esse operacional se capacite para que ele assuma aquele papel. Eu tenho um caso de uma menina que ela foi tirada do operacional e jogaram ela num cargo de gestor, e ela vai e pede ajuda para outras pessoas, porque ela sabe lá Deus o que ela está fazendo ali. Né? E aí isso não é legal, porque você está colocando uma pessoa preta ou negra num cargo de gestor, a pessoa veio lá de baixo, não teve nenhuma capacitação. A minha provocação é essa. O que vocês acham que as empresas têm que fazer, além das consultorias focadas em diversidade e inclusão? Porque, assim, eu ultimamente ando vendo consultoria, pipocando consultoria, né? Tem consultoria para tudo nessa vida. Né? Consultoria de diversidade e inclusão LGBTQIA+, de ética no racial, eu ainda não vi de indígena, estou esperando elas. Consultoria de... Gente, de N. E aí eu queria entender, o que real a empresa pode fazer para que a gente consiga transformar esse operacional para que seja um andar acima? Que ideia vocês possam vir a sair agora, nesse exato momento? Olha, Sol, falando em primeira pessoa mesmo, né? Eu acho que dentro das empresas, primeiro que a gente precisa enxergar a população negra como plural, né? Não é porque é negro que é todo mundo igual, que parte todo mundo no mesmo lugar, que tem todo mundo o mesmo perfil, os mesmos gostos, enfim, nós somos pessoas, somos indivíduos, né? E únicos dentro de uma comunidade de pessoas negras. E as empresas também precisam considerar isso quando for pensar no desenvolvimento da população negra dentro das companhias, para que a gente consiga permear e avançar nessas camadas, né, dos níveis de liderança e conquistar essa representatividade em todos os níveis que a gente tanto busca. Então, eu acho, Sol, que até essas necessidades são muito plurais. Então, vai ter casos de capacitação, vai ter casos de avaliação, de avaliações que são tendenciosas, o viés inconsciente. Então, tem muitas... Eu conheço pessoas negras, que são meus amigos, que não avançam na carreira, não é por não ser competente, né? É porque está num ambiente em que a oportunidade ainda não é para ele. É para todo mundo, menos para ele. Então, eu acho que são várias... precisa, sim, entender o contexto, e dentro de cada situação, de cada empresa, de cada grupo, qual que é vou trazer uma palavra, enfim, qual que é a doença, né? E qual é o remédio que tem que ser dado ali para poder tratar aquilo. Então, muitas vezes, sim, pode ser caso de capacitação. E eu preciso entender aquele contexto, até porque as pessoas não partem do mesmo lugar, né? Então, uma coisa que a Mari trouxe do currículo, que a gente até conversou um outro dia, o recrutamento às cegas. Eu posso montar um recrutamento às cegas, dependendo da descrição da vaga, eu já estou excluindo ali, né, o público que vai ter acesso àquela oportunidade. Então, Sol, é bem complexo, como a gente já conversou outras vezes, é muito complexo, mas entender o contexto e as suas particularidades é extremamente importante para que as ações sejam assertivas. Então, eu posso ter casos, sim, de pessoas negras extremamente competentes e que estão travadas por conta de uma avaliação enviesada, né, que a gente sabe que tem, né, o viés inconsciente quando eu avalio uma pessoa negra. Pode ter casos, sim, de pessoas negras que precisam de alguma capacitação, como pessoas brancas também, né? A diferença é que a pessoa negra ela tem a cor da pele que limita os acessos dela a essa oportunidade, então aqui uma ação afirmativa extremamente necessária, entre outras coisas que possam surgir, sabe, Sol? Então, é ter esse olhar intencional para tentar resolver
esse problema que a gente vive hoje dentro das companhias. E cada caso é um caso, então ter um olhar atencioso para poder identificar qual que é o problema e trazer a solução que seja adequada para poder mover. Não sei se eu fui prolixa no que eu expliquei. Não, foi Eu ótimo, falei. Manu, obrigado. Excelente, Manu. Eu entendo que, voltando, né, na questão anterior, realmente a gente não pode ficar só pela entrada, né? Não é só da porta do recrutamento. A gente precisa também trabalhar no desenvolvimento de quem está dentro. Porque se a gente pegar aí grandes varejistas que têm trainee específico para pessoas negras, tem ali na parte operacional 50% dos seus funcionários negros, mas está onde? Na parte operacional. Então, é para esse lugar que a gente precisa olhar, visando ainda essa questão dos KPIs da empresa, tá? Eu estou realmente comprometida com a diversidade e inclusão dessas pessoas? Então, se eu estou comprometida, eu vou desenvolver quem está aqui, quem está na minha base. E aí, a gente tem N ações que podem ser desenvolvidas, como a Manu trouxe, né? A gente tem muitas camadas, mas assim, eu tenho talentos que não sabem que são talentos, eu preciso mostrar que eles são importantes para nós e também dizer onde eles estão hoje e onde eles podem chegar. Porque, infelizmente, quando a gente fala sobre população negra, uma boa parte dos nossos não foram ensinados a sonhar. E se a gente não sonha, a gente não realiza. Então, assim, quando a gente parte do pressuposto de que, ok, eu estou empregada numa boa empresa e aqui para mim é o suficiente, eu não penso no próximo estágio. E eu muitas vezes não penso no próximo estágio porque ninguém falou para mim que era possível chegar nesse próximo estágio. Então, a empresa precisa entender, as empresas como um todo precisam entender também desse fato de, assim, quais são as portas e portas, janelas, cubículos que estamos abrindo para essas pessoas, né? E como que a gente está falando que elas são realmente importantes para nós e para que elas podem acreditar ou sonhar que elas podem crescer aqui dentro. E aí vem de tudo isso que a Manu falou, assim, a gente precisa entender quem é nosso público, o que a gente quer desenvolver e qual é o prazo que a gente quer desenvolver, porque às vezes a gente está aqui discutindo que eu quero aumentar minha liderança e ter uma liderança de 30% de pessoas negras, 40% de pessoas negras. Mas qual que é o prazo para isso? Eu vou desenvolver, eu vou trazer de fora. Eu entendo que se eu tenho mais de 50% do meu público que faz parte desse grupo minorizado, eu preciso desenvolver essas pessoas. E aí, para esse desenvolvimento, o que eu preciso? Eu tenho uma pessoa que é excelente, mas não tem uma graduação, eu vou dar uma bolsa de estudos. Eu tenho uma outra pessoa que tem a graduação, mas para ele almejar um cargo acima, ele precisa de um idioma, então eu vou fornecer o idioma. Então, assim, eu preciso entender quem é meu público para eu poder desenvolvê-lo. E aí faz essa mudança de dentro para fora e não apenas de fora para dentro, porque toda vez que a gente trouxer de fora para dentro, infelizmente, a gente acaba trabalhando só em níveis hierárquicos superiores, a gente não está trabalhando na base, que aí vai continuar ali uma pessoa com 30 anos na empresa que entrou como operador de máquina e que continua operador de máquina. Então, assim, passou operador de máquina 1, operador de máquina 2, operador de máquina 3, mas ficou 30 anos na empresa ali nessa posição. E aí, também, pegando, só para finalizar rapidinho o que a Manu falou, é que, assim, somos pessoas diversas, independente de sermos pessoas negras. A gente precisa entender também que tem algumas pessoas que elas tá ok para elas estarem nessa posição, assim, e a gente não pode também forçar o outro a fazer aquilo que ele não quer, porque é uma determinação da empresa que toda pessoa negra vai crescer e tudo mais. Mas tem algumas pessoas que simplesmente não querem e que tá ok ela não querer, mas a gente precisa entender o que a pessoa almeja, né? E a partir do momento que ela está na empresa, a gente precisa desenvolver isso de quem já está, que já conhece as políticas, que já conhece os princípios. E se já está na empresa há muito tempo, é porque está desempenhando um bom trabalho. E se desempenha um bom trabalho, precisa sim, se deseja, precisa sim ser promovido e desenvolvido para outras posições que são importantes. E não apenas para alta liderança, né? Não vai ser todo mundo C-level, então a gente precisa entender que vão ter ali
gerentes, coordenadores, supervisores, encarregados, seja qual nível for, mas a gente precisa desenvolver essas pessoas de alguma forma. E, Mari, eu acho que tem uma coisa super importante que eu ouvi de vocês duas, que para mim, eu enxergo essa questão de duas maneiras. Eu acho que a gente tem uma questão de pessoas em que a gente precisa trabalhar muito forte, e uma questão de processos. E aí, quando eu falo da questão de pessoas, e aí eu vou pegar a fala da Manu e a fala da Mari exatamente sobre isso, porque hoje, até aqui na Alicerce Educação, a gente faz um trabalho que não é só um trabalho de desenvolver competências cognitivas, por exemplo, básicas, porque hoje a gente tem quase 75% das pessoas no Brasil que não ultrapassam a fase 1 do PISA, ou seja, mal sabem fazer contas de português e matemática. São 75% dos brasileiros, ou seja, é muita gente, né? Então, assim, que precisam dessa estrutura, mas não tem uma coisa que fora do Brasil é muito desenvolvida, suas competências socioemocionais desenvolvidas. Então, quando você diz, Mari, e para mim isso foi muito chamativo, porque é muito do que a gente pensa do lado de cá, que a pessoa fala assim, qual é a capacidade que ela tem de sonhar? Porque ela não tem, ela primeiro, quando eu falo da incorporação, ela não tomou o corpo nem das suas competências ainda. Ela não tomou corpo das possibilidades que essa instrução pode dar para ela. E depois, por um histórico todo construído, e eu vou dar um exemplo até aqui internamente, a gente tem uma das nossas alunas que já estava aprendendo, junto com a mãe, a ser faxineira. Porque, assim, olha, a mãe recebia essa informação da avó, né? E falava, ó, é aqui, porque se não for aqui, você não vai conseguir, não vão te dar oportunidade, não sei o quê. E aí, ou seja, ela veio para o Alicerce, a filha, trouxe para cá, e hoje ela passou em Ciências Sociais, no ano passado, né? Passou em Ciências Sociais da Universidade de São Paulo e vai virar uma das nossas líderes aqui para dar aula para outras pessoas. Então, o que a gente constrói como a gente traz para esta população, e aí você pega uma menina trans, por exemplo, que é expulsa de casa aos 12 anos, 13 anos, que vai se prostituir na Praça da Sé, por exemplo, porque não tem uma outra solução, e aí o que acontece? Nenhuma outra possibilidade acontece. Escutar da boca dessas meninas, como eu escutei, de que assim, mas sonhar? Não tem sonhar, porque eu não sei se eu estou viva amanhã. E aí, quando você diz, mas você pode trabalhar no atendimento da Vivo, você pode ser gerente. Ela começa a rir da sua cara. Porque ela fala assim, mas você acha que alguém vai me contratar? Porque eu estou em transição e ainda tem todo esse processo. E aí, para mim, que é o que eu queria trazer para vocês, que eu queria trazer essa discussão, aí eu vou deixar a Manu falar. E, gente, fiquem à vontade, levantem as mãos ou mandem as perguntas aqui no chat para a gente poder discutir também. Fiquem super à vontade de participar com a gente. Por isso que para poder, né, para a gente poder bater um papo legal e conversar. E aí, nessa questão de processos, eu fico me perguntando se nós não estamos, muitas vezes, agindo do lado errado. Por quê? Porque muitas vezes eu estou fazendo uma força para incluir as pessoas, ou seja, jogar elas para cima, quando, na realidade, eu tinha que empurrar para baixo. E falar assim, olha, eu deveria investir uma cacetada de dinheiro para equipar as pessoas de dentro, para que elas desenvolvessem a consciência do que é diversidade e do quanto a diversidade apoia essa empresa. E aí, Manu, eu vou deixar você falar, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês dessa discussão, porque eu acho que empurrar para cima é importante, mas eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa narrativa e começar a empurrar para baixo. E falar assim, não é mais uma decisão, assim, não é mais você não tem mais meta para contratar, você tem meta para agir, é diferente. Ou seja, quando você tiver a sua meta para agir atingida, eu não preciso ter meta mais de contratação. Ou seja, você faz a inversão do processo. Queria ouvir de vocês. Aí, só fazer um adendo do que você falou, Matheus, que é extremamente importante, que a gente precisa olhar para a interseccionalidade, né? A gente sabe que raça vem antes, mas a interseccionalidade traz uma complexidade que a gente precisa olhar com atenção e com profundidade, né, que é extremamente importante. Era isso que eu queria só pontuar, frisar. Eu vou dar uma pontuada aqui. Você está coberta de razão, Manu. Vou dar uma pontuada aqui. Na verdade, eu vou fazer um convite e vamos ver se a pessoa aceita, né? O Maicon está aqui.
ele é líder dentro do Alicerce, dá aula aqui para as crianças, e queria saber se ele topa participar aqui do nosso papo, conversar aqui, falar um pouquinho do ponto de vista dele como líder aqui do Alicerce. Ele tá, deixa eu ver se ele tá aqui mesmo. Ele tá sem Tá áudio sem só. áudio. Tá Tudo bom, bem, Maicon. Então vamos seguindo, Maicon. Se você quiser deixar no chat suas perguntas, pode escrever. Ó, a pessoa está lendo minha mente já. Já estão conectados. Escreve no chat que eu leio. Boa, meninas, mas enquanto a Sol tá lá, ele já escreveu, ele fala até um pouco do... Ele fala, ou seja, o Michael traz a ideia de que, olha, o próprio intelecto da pessoa negra também tem que estar coerente com as suas vantagens, com as suas possibilidades, e para que ele possa identificar as portas abertas e fechadas. Aí ele fala desse racismo camuflado é ainda pior, porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou te dar a chance de trazer para dentro, mas acaba ridicularizando a pessoa mais ainda, porque impede essa progressão, e aí quem tem que estar preparado é a população preta e parda, e somos nós e por nós, ou seja, fazer essa alavancagem. A Nayara quer falar também. Boa, aí, pessoal, pode mandar bala no levantar a mãozinha, a gente está super feliz. Pegando um pouco esse gancho aí também, né, dessa questão de a gente não estar preparado, de a gente ter uma mãe que prepara a filha para ser faxineira, a gente também tem essa questão, né, de talvez a gente está numa geração de que a gente estamos sendo os primeiros a dar esse passo à frente. E quando a gente puxa, né, esse passo à frente, talvez a gente encontre a nossa mãe, que teve um processo traumático na tentativa do passo à frente dela e acaba tentando puxar a filha. Não, filha, fica aqui que aqui tá bom, porque é uma cova dos leões, né? É um processo que tem que ter um peito aberto aí para encarar esse processo, né? Então, eu penso mais ou menos nisso, quando você fala dessa mãe que segura a filha para ser faxineira como ela, e como as empresas que acham que o nosso limite é ter 50% de negros no caixa, na faxina. Não, né? E é interessante você trazer isso, Nayara, porque eu vejo muito disso, né? Eu venho de uma família onde eu sou a única com uma posição melhor, formada, triformada. Vocês conhecem meu currículo? Quem não conhece, chega no LinkedIn ali e se assusta, mas porque a minha mãe não teve essa formação, e eu vi muito da minha mãe indo para cima. Minha mãe foi justamente o que a Mariluz trouxe, a operadora de máquina para a vida inteira. Se aposentou como operadora de máquina, trabalhou por 40 anos como operadora de máquina e morreu aí a história dela, né? E quando se aposentou, precisou fazer faxina, porque a aposentadoria não dava para sustentar todo mundo. Então, eu fiz faxina com ela há muito tempo, depois é que caiu uma realidade em mim, que falei, não, esse negócio não é para mim, não é aqui que eu vou morrer. Mas eu trago isso também, esse viés de que a gente tem que sempre se colocar num lugar que parece que seria o nosso, supostamente o nosso, mas não é o nosso. E aí eu fico pensando que nem eu puxo muitas meninas, muitas mulheres para esse lado. Quando eu encontro algumas meninas de algum projeto social meu e que está meio ainda com os pés, ainda não chegou no chão, eu tenho o dom de sentar com elas e falar assim, perde tempo não, meu amor. Senta, vamos estudar, vamos se dedicar, porque daqui a algum tempo você vem para mim, vai falar que o tempo te deixou para trás, que o tempo, porque hoje é o que a Nayara trouxe, que todo mundo, nós somos o exemplo, né? Nós estamos falando, eu costumo falar isso. Eu falo, eu palestro, não palestro para a minha geração mais. Eu palestro para a geração do meu segundo filho, porque a geração do meu primeiro filho, que tem 25 anos, já é uma geração que já está vindo com uma cabeça melhor, né? Tanto que eles escolhem onde eles vão trabalhar. Se a empresa não tem o fit cultural com eles não ficam 2 meses. Tchau, meu amigo. Pego minha malinha e estou nem aí para vocês. Porque eles já têm esse posicionamento e esse valor que a gente não teve. E aí a ideia da gente fazer live, palestrar e falar muito sobre esses termos e outras coisas mais, é para que as crianças de 10, de 5, de 10, consigam carregar isso para frente. Agora, meninas, tanto Cione como Mariluz, tirando o palitinho aí, porque eu não vi quem levantou a mão primeiro. Fala, Tira Cione. 2 ou 1 aí. Então vai, Cione.
Oi, pessoal, boa noite. Até da fala do Matheus e também a fala da Nayara, né? Com relação a posicionamentos, né? A gente, porque quando você fala assim, Matheus, porque eu tenho que também agora empurrar para baixo, né? Porque essa coisa vem a drop-down, tem um ponto aí que eu vivenciei essa semana. Como você vai fazer com que as pessoas pretas e negras elas ainda não têm essa percepção que tem que ser drop-down ou que eu tenha que ser puxada para cima, sabe? Hoje mesmo aconteceu um evento na minha empresa e eu coloquei no grupo lá, e galera, dá uma olhada lá que o Mover vai fazer uma apresentação e a nossa empresa está fazendo parte. Eu percebi que um gerente, assim, um gerente geral branco, ele foi lá e deu coraçãozinho falando, legal, você está puxando aí. Contudo, 2 pessoas que são negras, elas meio que se anularam, sabe? Então, eu não sei se elas não se anularam porque elas não tiverem da consciência do que está acontecendo, e isso só pode acontecer porque a gente tem que mover para que isso aconteça, ou se elas preferem se anular no sentido de que, cara, estou confortável aqui, não quero nem ser notado, né? Então, esse ponto aí da gente ser, ou a gente ser puxado, ou a gente ser de drop-down, também tem que ter a nossa essência do querer. Mas eu entendo que também essa essência do querer, ela só vai existir a partir do momento que eu tenha a consciência que aquilo ali tem que existir. Porque se eu não tiver a consciência, é o que acho que a Manu falou, se eu estou num determinado cargo e eu não for avançar para um outro cargo, eu não vou nem movimentar, não tem problema não, que eu não vou nem perceber qual é a consciência daquilo, sabe? Então, assim, tem esse ponto que me assustou hoje, olhando dessa forma. Assim como eu também vi uma outra pessoa, que ela era aí já dentro do Mover mesmo, não foi na empresa, foi a pessoa que estava sendo entrevistada, e ela dentro do Mover, ela ali sendo uma médica, né, médica negra, e ela vai falar, não, porque eu sou uma médica muito bem estruturada, e eu não percebo racismo, ela é uma mulher negra, eu não percebo racismo porque as pessoas que estão comigo são de uma sociedade alta, são mais educados. Eu fiquei um pouco na dúvida, assim, oi, como assim são mais educados? Desde quando racismo é falta ou não, assim, se ter ou não ter educação é racismo, não estou entendendo. Então, essa consciência que eu acho que também tem que ser desenvolvida até para que a gente provoque esse comportamento de posicionamento na empresa, né? De você querer ou não cargos de liderança ou não, porque você não sabe nem se você está existindo. Esse ponto que eu queria trazer. Perfeito, Sione. Mariluce, obrigado, querida. Obrigada, Sione, pela sua provocação e por trazer isso para nós, porque eu acho que tem 2 coisas muito importantes na sua fala, em especial, sobre essa consciência de ser negro. Nós não fomos, infelizmente, novamente trago isso, nós não fomos educados para pensar coletivamente. Nós não temos as individualidades, como a Manu falou, todas as interseccionalidades, mas a gente ainda parte muito de né, partimos numa geração passada de que assim, a gente trabalha pela nossa família, a gente não trabalha pelo nosso povo. E aí tem o ditado africano, né, que até lembrando a Ignis aqui, que é preciso uma aldeia para a gente criar uma criança. Então, quando a gente pensa que a gente está educando, como a Sol trouxe, quando a gente está educando para o coletivo. E aí, essa deseducação, né, nós negros brasileiros fomos deseducados a não pensar como coletivo. E, infelizmente, essa deseducação nos trouxe onde estamos. E aí, acho que é a partir disso que a gente precisa fazer esse trabalho contrário também, de pensar de que forma a gente consegue ampliar todos os nossos estudos e ampliar tudo que a gente já conhece para que outras pessoas negras também consigam se engajar com essa pauta, que é muito importante para a sociedade, para o coletivo. Não é apenas eu, Mariluce, não é só a Sione ou nenhum de nós que estamos aqui. É para a pauta coletiva. E aí, pegando um gancho da pergunta que o Matheus tinha feito, como que a gente muda, né? Fazendo isso, não apenas empurrar, né, de cima para baixo, mas trazer o pessoal que está de cima
para entender as realidades diferentes. Teve em 2017 aqui em São Paulo o Museu da Empatia, e aí as pessoas literalmente calçavam o sapato do outro, e aí eles ouviam um áudio contando a história daquela pessoa, daquele sapato, e eu acho que essa é uma atividade que é muito legal, que daria para se fazer e que dá para se fazer em todas as empresas, que é como se fosse um museu vivo, as pessoas contarem para o outro qual que é a sua realidade. Qual que é a diferença? Eu já ouvi uma história que, assim, dentro de grupos de diversidade também, que um gestor branco, super engajado com pautas raciais, brigou com uma especialista de diversidade porque o jovem aprendiz só usava a camiseta da empresa, e que ela, gestora da diversidade, não poderia exigir que aquele jovem aprendiz utilizasse aquela camiseta, que ele deveria estar disponível para usar qualquer roupa que ele quisesse. E aí ela levou para ele que aquele menino só tinha aquela camiseta para usar. Então, que não era, ela não obrigava ele a usar, mas que aquela camiseta era a camiseta que ele tinha, que ele poderia ir trabalhar. Então, essas vivências, né, da gente se colocar no lugar do outro e permitir com que esse outro também conheçam realidades diferentes, acho que um dos pontos principais na sensibilização. Porque a gente fica partindo muito da sensibilização de dar palestra, de ler livro, mas quando a gente ouve isso de alguém, é muito mais próximo, a gente consegue entender, se não entender, né, não é uma vivência, mas assim, o ouvir, você consegue compreender quais são as diferenças, e são realidades que pessoas que vêm de uma história muito diferente, que nunca passaram necessidades, não vão entender sem ouvir isso do outro. Eu acho que tem muito disso. E a gente precisa realmente, como a Sol falou, educar as nossas crianças para fazermos um futuro melhor. E aí tem mudança do currículo das escolas como um todo, trazer escritores negros, trazer professores negros, ter toda uma mudança nessa estrutura para que a gente primeiro se identifique como pessoas negras, né? Que tem muita gente que nasce negra e tem umas outras tantas que se descobre negra ao longo da vida. Mari, acho que você trouxe muito bem o ponto que eu estava pensando aqui, né? Porque quando a Cione contou sobre a questão de, ou seja, tem duas pessoas negras aqui que não se manifestaram ou que não se manifestam hoje no nosso dia a dia, e aí é que eu volto dessa questão das disciplinas socioemocionais, porque a questão é, ela aprendeu a ser negra? Porque, de fato, quando nós estamos dentro de uma sala de aula, as princesas são brancas, os príncipes são brancos, os vilões têm roupas escuras, os vilões não vão para frente, o vilão não sabe. Então, assim, normalmente tem cores mais escuras. E aí você passa a vida toda ensinando aquela criança que quem tem, de fato, as oportunidades não é a criança negra, mas é a criança branca. Além disso, você pega até o caso desta menina a gente estava contando, ou seja, além disso, você tem uma estrutura familiar que também reforça esse processo, porque muitas vezes não teve as oportunidades e fala assim, olha, filha, é isso mesmo, tipo, vem para cá porque é mais seguro, e aí você não desenvolve esse protagonismo, você não desenvolve a dar a cara a tapa, e aí lá na frente, quando ela se torna adulta, você vai falar assim, mas também eu te dei a oportunidade, você que não quer ir atrás, mas a pessoa não esquece, aquilo, é a camiseta da empresa, Mari, que você falou, tipo, não é que ela só tem essa possibilidade porque ela só aprendeu este caminho, né? Então, para você virar esse jogo, é um jogo custoso e que nem todas as empresas estão dispostas a fazer. Porque você tem um despendimento de tempo e dinheiro, porque você tem que fazer essa recuperação da base, tanto da base cognitiva quanto da base socioemocional. E aí, Cione, tem um ponto importante que eu queria até trazer para cá, que não é só uma questão de drop-down, é uma questão, ou seja, não porque hoje, quando eu olho a questão, e novamente, tá? Eu vou até, antes de começar a falar essa frase, de repetir.
não é uma questão de que não é necessário, tá? Ou seja, para mim é necessário ter meta, sim, mas você tem aquele gestor que já não acredita, que tem uma mentalidade capacitista e que acha que trazer alguém para a empresa, que seja alguém LGBT, que seja alguém trans, que seja alguém negro, e aí trazer essa pessoa para a empresa e já falar assim, olha, ele de fato não vai conseguir, porque eu queria alguém que estudou na faculdade X, não, mas nós temos pessoas pretas na faculdade X. Não, mas é porque eu quero pensar tal perfil, e normalmente é uma pessoa branca, que fala mais de 2 línguas, que não sei o quê, piriri, pororó. E aí, dessa mentalidade capacitista, a gente precisa começar a fazer um processo que é de sensibilização e envolvimento das pessoas para que essas pessoas quebrem o seu processo. Por isso que, para mim, temos que ter metas de contratação, mas temos que ter metas de ação, ou seja, o que você está fazendo para mudar esta realidade. E não é só contratar. Obrigado, contratar para demitir daqui 6 meses, não precisa contratar, porque né? Tipo, é aquilo, você vai, o que o Michael disse, que você vai ridicularizar mais ainda a pessoa, que talvez ela vai se preparar para uma oportunidade que ela não tem. E aí eu vou pegar até o ponto do Michael, que ele traz, ou seja, para a gente, e aí é um movimento que conversa muito forte sobre nos Estados Unidos, que é o meio enganar o bobo, né? Ou seja, que eles falam muito sobre esse processo, que é o processo do tokenismo, que é o processo de você só trazer para cumprir meta, só trazer para assim, as pessoas pararem de falar, e você precisa ter esse processo de dar este próximo passo para dar oportunidades. E aí, assim, a gente está aqui do nosso lado torcendo muito para que o Michael seja o primeiro autor negro de novela, se Deus quiser, vai estar aí brilhando. Michael, pode me contratar, eu sou um ótimo ator, estou brincando. Sou sua assessora, Michael, já falei isso. Estou brincando. Mas eu acho que a gente tem que começar, de fato, a dar este passo de que, assim, a gente precisa começar a estabelecer processos que criem metas de ação e não só metas de contratação. Que, assim, o que você está fazendo para transformar o seu entorno? Quais são as atividades? Ou seja, você aprendeu, você se educou, você entendeu, e talvez até metas assim, ó, vai ali na comunidade entender qual é o problema. Vai ali ouvir aquelas pessoas. Eu acho que é muito isso. Manu, é com você agora, querida. Eu só queria aproveitar um gancho que a Mari, de um ponto que a Mari e a Cione trouxeram, e teve alguém que comentou aqui no chat também, a Michele. A gente se torna negro, né? E o processo de se tornar negro é traumático para muitos, né? E aqui falando de forma estrutural, não de forma individual, falando de forma estrutural. O processo de se tornar negro é muito traumático. E eu fiz um curso esses dias sobre relações raciais e branquitude com a Isabela Scioli. Ela é uma antropóloga, antropósofa. Gente, eu não sei, depois eu vou pesquisar, mas ela é maravilhosa. Ela é uma mulher nordestina. Você conhece, né, Sol? E ela trouxe uma frase, ela trouxe provocações muito potentes para a gente no curso. E ela trouxe uma frase que me gravou, assim, que é: a gente não se descobre negro, nós somos acusados de ser negro. Então, a gente se descobre negro, muitas vezes, quando a gente tem contato com racismo, quando criança, que alguém fala que o seu cabelo é de Bombril. Então, e causa uma dor, um sofrimento que, por defesa, a gente não quer passar. Então, muitas pessoas negras, o que fazem, né, no desenvolvimento, né, de se tornar adulto e se tornar negro? Acaba criando cascas e máscaras e, enfim, coberturas para se proteger desse tipo de ataque. Então, a negação faz parte disso, né, desse processo. Então, novamente, falando de forma estrutural, né, muitas pessoas negras também são vítimas. Esse tipo de comportamento, de postura, também é de pessoas que são vítimas de uma sociedade racista, porque a gente cresce numa sociedade racista. E se tornar negro é um processo muito traumático. Isso já devia ser um ponto a ser considerado de desenvolvimento de diversas competências para se trabalhar em qualquer lugar, né?
Por querer existir negro no Brasil, a gente desenvolve inúmeras competências para desenvolver qualquer tipo de atividade, sabe? Então, por que não olhar para isso também, né? Como de forma corporativa, né? Por que não olhar para a existência da nossa existência como algo que desenvolve habilidades que, com certeza, uma pessoa branca não teria, ou não tem, porque não precisou desenvolver esse tipo de habilidade durante a vida, né? É algo sustentável que a gente tem, porque nasceu e cresceu com a gente, né? Então, eu queria trazer isso o processo de se tornar negro é difícil, é traumático. E como a Isabela disse, a gente não se torna negro, a gente não se reconhece negro, nós somos acusados de ser negro, e isso causa um trauma muito grande a ponto da gente querer se defender, né? E, sim, essas pessoas também precisam ser olhadas, porque também é um processo, né? E é doloroso. É doloroso. De todos os lados. Eu trago aqui, lógico, se ela me permitir, mas na semana passada eu meio que acalmei a Cione no processo, onde foram buscar ela no LinkedIn para uma vaga. Né? Depois a gente começou a dar risada junto, né? Mas quando ela me mandou o áudio, eu falei, lá vem ela. Cione caiu também. Eu passei já por isso, vou fazer um adendo rapidinho. Ultimamente existem algumas consultorias que estão entrando dentro de grandes empresas, e aí eles estão com a meta incrível de colocar não sei quantos negros dentro da empresa. A pessoa da consultoria foi contratada para isso. Se ela conseguir em um mês bateu a meta dela de 100 mulheres negras dentro do quadrinho dela lá que ela fez, do Scrum dela, que ela vai botar 100 mulheres negras para fazer entrevista para a recrutadora, ela está empregada. Isso aí é algumas vagas afirmativas, né? Entre aspas. Aí a Cione estava de boa, vou contar aí, Cione. Aí a Cione estava de boa lá, trabalhando no lugarzinho dela, toda bonitinha, de repente, na hora do almoço, ela manda o áudio. Uma menina veio no meu LinkedIn e aí queria conversar comigo. Aí eu falei, Aí a gente marcou um call. Não, primeiro a menina ficou mandando mensagem, e aí ela mandou mensagem, a Cione disse que bateu o olho na vaga, falou assim, não tenho nada a ver com essa vaga, pelo amor de Deus. A vaga era inferior ao que a Cione faz hoje. A vaga não tinha nada a ver. Aí eu falei para a Cione, isso é uma coisa que está acontecendo. Eu fui chamada para ser estagiária. E eu ainda falava para a menina assim, amor da minha vida, eu me formei há quase 10 anos. Como é que eu vou ser estagiária? Não, o seu perfil é para estágio de marketing. Querida, você nem leu o que eu escrevi lá. E olha que eu escrevo. Aí a Cione manda para mim assim, ela teve a audácia de entrar me mandar um link e as duas conversaram. E a Cione ficava para ela, não, essa vaga não dá para mim. Aonde eu estou, a menina ficou brava com a Cione. Isso foi o mais engraçado, entendeu? Realmente você está num lugar melhor. Como se, sabe? Não deu fit. A história é muito estranha. A gente está rindo, mas quando acontece com a gente fica até, poxa, a Cione, no meu LinkedIn não está escrito lá o que eu faço? Por que veio no meu LinkedIn? A Cione, foi um sorteio de não sei quantas milhões de negra. O teu foi sorteado e tá aí. Sinta-se bem. Foi sorteado, amor. É para rir. É um dia para rir, não para ficar nervosa. Mas já que você está falando dessa história aí, essa história até hoje ela me incomoda um pouco. Assim, tá naquela caixinha que eu preciso abrir ainda, né? Mas eu tenho que abrir com muito amor e carinho, porque eu quero escrever a respeito disso. Só que ela ainda está mexendo comigo. O que aconteceu? Ela entrou no meu LinkedIn, que é o que você falou, e mandou uma mensagem no meu privado, né? E aí já compartilhou a vaga. E eu olhei a vaga e falei assim, cara, olhar essa vaga, olhar meu LinkedIn, já falou que não deu match, já não seria eu, com toda certeza. E aí eu escrevi para a pessoa e falei assim, olha, a vaga não tem nada a ver com o meu perfil. Obrigada, beijo de luz, siga sua vida. E ela insistiu e mandou a seguinte coisa, a empresa oferece treinamento, não se preocupe, você vai ser desenvolvida. E aí eu olhei de novo, eu falei assim, não estou acreditando nisso. E aí foi quando eu falei com ela, assim, eu mandei lá, assim, olha, o ponto não é esse, o ponto é que não tem relação a sua vaga com o meu perfil.
E aí ela, não, mas eu me coloco à disposição para a gente conversar. Eu, tá bom, deixa eu explicar, deixa a gente se falar, né? Porque tá só lá trocando mensagem, de repente a gente conversando, ela vai entender que não tem nada a ver a vaga. E aí ela me ligou e tudo. E aí ela falando da vaga, e detalhe, a empresa é uma empresa multinacional, é uma empresa, assim, muito boa, então eu já fui lá e até falei assim, sabe, Marcos, já que eu vou olhar, falar com a pessoa aqui, deixa eu olhar o que tem nessa empresa, até para você, olha, querida, essa eu não quero, mas eu quero essa, né, vamos conversar? E eu olhei as vagas, aí beleza. E aí esse foi o ponto da minha frustração com a forma como ela conversou comigo, porque eu olhei as vagas que tinham na empresa. E aí, quando a gente conversou realmente pelo telefone, e aí eu me apresentei e tudo, super educadinha, como minha mãe me ensinou, e aí eu falo assim, você viu o meu perfil? O meu perfil não atende à vaga que você está me oferecendo, assim, não deu match. Aí ela, não, mas eu não te disse que a gente pode fazer um treinamento com você, a empresa oferece um treinamento, desenvolvimento, não tem problema algum. Eu falei assim, então, deixa eu te dizer, não tem nada a ver com treinamento. Eu conheço o que você está dizendo, eu conheço do que se trata, eu conheço o sistema, mas eu sou formada nisso. Você está entendendo que a minha formação não tem nada a ver com o que você está querendo? Você está criando provavelmente uma pessoa, se for uma pessoa júnior, não tem nada a ver comigo. Eu estou muito acima disso já. Eu, sinceramente, se eu fosse aplicar essa vaga, seria para gerente para cima. Não tem nada a ver comigo. E aí foi a resposta que ela me deu que me deixou muito frustrada. Que ela virou para mim e falou assim, você já está no lugar que você tem que estar. Ou seja, eu sendo uma mulher negra, eu só posso estar no lugar de staff para baixo? Eu não posso olhar o lugar de staff para cima? Por que não? Para uma mulher branca, seria normal você ter mestrado, doutorado, isso você é normal, mas uma pessoa negra não pode ter um mestrado, um doutorado, não pode ter uma especialização. Isso é que me doeu dela, ainda sabendo que está vindo de uma pessoa que depois que a Sol me explicou esse processo, que até então eu não tinha conhecimento, mas partindo de uma recrutadora. Porque se a recrutadora está tendo essa visão, ela está tendo essa visão com todas as pessoas que são pretas, negras e pardas. Então, essas pessoas não vão ser selecionadas para o que vocês estão discutindo aqui, para um cargo de liderança. Elas só vão aparecer se for para um cargo abaixo da liderança. Então, Matheus, a gente volta para aquele ponto de que não vamos conseguir fazer a roda rodar, porque a gente só vai ser contratado, que é o que eu brinquei com a Sol, para o navio negreiro do staff. Mais acima, a roda não vai rodar, porque daqui a algum tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou ser mandada embora, porque eu não vou seguir para a liderança, que eu já atingi a meta da empresa, de atingir um X número de pessoas que tinha que aparecer lá no meu SG para dar visibilidade para a empresa. Isso realmente é o que me incomodou da fala dela, sabe? O que me incomodou e me preocupou. E eu ainda vendo que ela é uma recrutadora. E aí depois tudo bem, realmente fiquei muito estressada, aí falei com a Sol, né, mandando alto descer bege lá no WhatsApp, e a Sol me explicou esse processo. E a gente brincando ali, mas a gente se sentiu muito frustrada de que, assim, cara, se a primeira parte da seleção é essa seleção, eu tenho esse tipo de crivo, então eu não vou continuar. É muito preocupante para mim, sabe, de que eu só ser selecionada para um staff, mas um staff o qual eu vou ficar ali na porteira. Eu não posso passar da porteira. E era ainda isso. Staff menor do que você é. Tem que deixar esse briefzinho. É um staff menor do que você é. E aí é isso. É uma falta de respeito e cuidado com a pessoa negra durante esses processos seletivos que não se dão o trabalho de parar para olhar o que a pessoa negra escreveu dentro do LinkedIn. Que a gente perdeu aquele dia inteiro, que o LinkedIn é uma coisa, né, de louco, né? A gente tem que perder um dia inteiro para escrever tudo que a gente faz na vida e a pessoa não se dá esse luxo, esse trabalho. Mas quando chega num outro LinkedIn de uma pessoa branca, a pessoa se dá esse luxo, esse trabalho. E agradeço a Bruninha. A Bruninha é nossa coordenadora aqui do Diversidade e Inclusão. Ela está na estrada, gente, ela está ouvindo isso. Bruninha, vai com Deus. E, Bru, o Sol, e acho que tem uma coisa importante que é, conforme o que a senhora trouxe, que é essa coisa de oferecer a vaga, ou seja, a gente sai da vaga que ela quer para a vaga que sobra. É muito louco isso, porque assim, nós precisamos mudar essa cultura, porque não é a vaga que sobra.
Não é assim, olha, é assim, mas eu treino você, mas eu não quero essa vaga. E aí o discurso racista é como assim você não pode querer uma vaga? Como E é assim você muito não pode ser treinada, né? Como assim? Você não Não, quer nem ser treinada, não quer nem encarar a isso, ou vaga seja, é melhor? meio que assim, é aquela pergunta do quem você está pensando que você é, assim, dado o cenário da população, eu estou aqui te oferecendo uma vaga e você não vai aceitar, ou seja, você está louca? Então, ela está praticamente contando a história do racismo brasileiro com uma frase, né? Ou seja, ela está Que construindo... vem de dentro de uma empresa, né? E aí a gente já faz um brief de que Cione já sabe, essa empresa aí nem a pau juvenal, sabe? Não entra para a listinha de que um dia eu quero ser gerente dessa empresa, diretora, porque o nível já lá embaixo já não é tratado com respeito. Quando você chegar lá em cima, você vai ser aquela pessoa que só vai fazer assim, balançar a cabeça e não vai ter voz na empresa. Nayara. Me remete uma frase, esse acontecido com a Cione, né? Que é aquela frase que eles estão acostumados a sempre quererem posicionar a gente, né? E quando a gente não quer se posicionar no lugar que eles querem colocar a gente, é esse estresse todo. A gente tem nosso direito, a gente tem as nossas escolhas. Eles não estão acostumados com a gente falar que a gente não quer. Não, muito bem, obrigada. É horroroso. É horroroso isso. É horroroso, mas a gente tem que continuar falando, não quero, obrigada, não é para mim. É isso. Eu acho que o que é muito importante nessa fala aqui da Nayara e também da Cione é o dizer o não também, porque nós, como pessoas negras, fomos sendo empurradas e levadas para caminhos que nunca foram das nossas escolhas, né? Como a gente falou anteriormente, não foram escolhas das nossas avós, nossas mães, tias, serem empregadas domésticas, era o que tinha. E hoje a gente está numa posição, não vou dizer privilegiada, porque está muito longe de ser privilegiada, mas já estamos numa posição melhor a ponto de dizer não, isso não é para mim. E aí, volta isso que a Sol falou também. Quando essas situações como um todo elas acontecem, posiciona do lugar que eu não quero estar. Não é do lugar onde eu quero estar, mas sim do lugar que eu não quero estar. E trazendo muito para que isso que a Cione trouxe, eu sou analista sênior, então assim, eu sou sênior há muitos anos, inclusive. E aí, hoje as pessoas me procuram para várias vagas muito diversas, tipo RH, eu já trabalhei em quase todas as áreas, então muitas áreas de RH as pessoas me procuram, mas você não quer tal vaga? Eu falo não, porque eu estou procurando uma vaga para especialista ou para gestão. Mas essa vaga é excelente. Não. E aí, quando vem com a vaga que é excelente, às vezes que é até uma vaga para o corpo de gestor, é com salário menor que o meu, mas é uma vaga de gestão. Também não quero. Então, assim, é muito complicado, porque assim, eu vejo, e aí muito dessa tendência que a Sol também trouxe, de assim, tem muitas consultorias, tem muitas empresas abrindo vagas diversas, mas eu tenho acesso à tabela de remuneração da Mercer. Então, eu sei qual que é a posição hoje para um coordenador de RH. E eu sei que o que estão me oferecendo é, no máximo, um analista pleno. Eu falo, não. Porque se fosse um coordenador de RH, um homem branco ou uma mulher branca com uma vivência internacional e com um monte de outras coisas, não se ofereceria um salário tão baixo. Então, isso também é parte desse racismo institucional que, infelizmente, estão se abrindo muitas vagas, dizendo muito sobre diversidades, aqui apoiamos as diversidades como um todo, mas oferecendo um salário muito abaixo do que ofereceria para qualquer outra pessoa. E aí, pegando também um gancho que a Manu falou antes, né, que era sobre as competências que as pessoas negras têm. Então, assim, se a gente pensar nas 10 competências ditas aí do futuro, né, que seria a flexibilidade e a adaptabilidade, a gente tem muito. A gente tem senso de colaboração, né? A gente tem criatividade. Então, assim, a gente tem pensamento crítico. Então, assim, são várias habilidades que a gente tem de criança. Porque quando você pega, né, e aí eu falo muito de um pressuposto de uma criança criada na periferia, quando a gente é criado na periferia, o que a gente mais tem que ser é adaptável.
é adaptável a 1000 realidades diferentes. Então, assim, são adaptações que a gente tem no nosso dia a dia que uma pessoa que cresceu com o ônibus escolar, a perua, professor particular, que nunca teve. Então, assim, é também olhar para essa questão do currículo de habilidades, que é muitas mais habilidades desenvolvidas há muito menos tempo, sem ter que ir para a escola, ter que lidar no nosso dia a dia, que nos trouxeram até aqui. E aí, é isso que as pessoas e que as empresas, grande maioria, não estão olhando quando olham para um currículo padrão, quando olham para um currículo que traz apenas a faculdade, o idioma, quais foram as empresas que essa pessoa passou, está perdendo oportunidade de trazer pessoas incríveis para dentro da empresa. E, infelizmente, está perdendo, porque essas pessoas elas estão se adaptando a outras coisas, a outras realidades e desenvolvendo novas coisas. Então, assim, a gente vê aí tantos novos empreendedores criando aplicativos e tudo mais como pessoas negras. E isso é muito importante também. Acho importante a gente não pensar só dentro de uma estrutura organizacional, porque a gente precisa também criar as nossas novas realidades. Se a gente quer novas realidades, elas precisam ser criadas a partir de nós também, e não ficar só no vai e vem do barco ou só no que os outros nos oferecem, mas o que a gente está disposto a aceitar ou a desenvolver. Eu acho que isso é bem importante. Perfeito, Mari. Impecável. Michele, e aí a gente vai caminhando para o fim, depois da Michele falar, para a gente poder ir fechando o nosso processo. Bem-vinda, Michele. Oi, obrigada. Tudo bom, pessoal? Eu vim de metida, tá? O Sol chamou, eu falei, eu quero ouvir. Que bom. Gente, eu estava ouvindo a discussão de vocês, achei tão rica e eu preciso muito fazer um adendo, eu acho muito importante, como pessoa branca, para me trazer um ponto de vista. Para mim caiu uma ficha muito importante no evento mesmo, no Expo, sobre a importância cultural, né, da gente trazer essa questão do reconhecimento cultural como nação, né, e agora está fazendo mais sentido ainda isso do que vocês estão trazendo, do se reconhecer negra, né, negro, o quanto isso realmente é necessário para a nossa nação, para a gente valorizar cada indivíduo e as potências que existem em cada um de nós, né? E aí eu gosto sempre de, quando a gente olha para as empresas, eu não sei, eu ouço todas essas conversas, eu sempre fico tentando achar uma fórmula de bolo, um processo, uma dica, uma coisa para dizer, existe uma luz no final do túnel que a gente pode se apoiar e ser um pouco mais otimista, porque realmente esse branding que estão fazendo em cima da diversidade, né, de todos esses exemplos que vocês contaram, é trágico demais, gente. Tudo bem, a gente sabe que ele é parte de um processo que a gente está migrando e que todo o processo ele sai meio torto, né? Até ele ficar bom, assim. Eu tento entender desse ponto de vista. Mas se a gente pensar numa perspectiva mais prática, né? Sei lá, estou pensando aqui dentro das empresas. Cada vez mais dentro de empresas de tecnologia, a gente está falando dessa questão de valorização do indivíduo, né? De trazer as famosas soft skills. Eu acho que uma soft skill que a Mari trouxe, que eu, assim, não sei nem se eu consigo nomear com a palavra certa, que é essa questão da busca mesmo, do quanto a pessoa realmente se comprometeu com ela mesma em correr atrás. Então, no lugar onde ela está, já tem um background gigante de uma força de espírito, de vontade de fazer acontecer. Isso, para mim, já é uma super skill que deveria ser valorizada. Eu acho que já partiria daí. E uma outra coisa que se a gente fosse tentar olhar por essa mesma perspectiva prática, será que se as organizações começassem a trabalhar mais com essa questão do propósito, né, de ser mais alinhada com o propósito da organização, valorizar o propósito de cada indivíduo, será que esse trajeto não seria menos tortuoso e mais verdadeiro, no sentido de trazer todo mundo junto e construir as melhores soluções? Eu não sei se eu consegui colocar de uma forma prática a pergunta, mas é mais tentando olhar assim, de que jeito que a gente consegue olhar para isso tudo e criar caminhos diferentes,
né? Sem esbarrar nesse erro de fazer, sei lá, de cair nessa questão de um falso branding aí que não é legal, né? Enfim, essa seria a minha dúvida para vocês, tá? E maravilhoso, tá, gente? Obrigada. Vou falar só um pouquinho que a Michelle não se apresentou, as meninas não sabem, a Michelle é a líder do Comitê Mundo Digital dentro do Grupo Mulheres do Brasil, tá? É Mulher do Brasil. Por isso que ela traz esse adendo aí, como. Vou dar a voz aqui para o Matheus. E obrigada, Maicon, pelo que você está escrevendo aqui no chat. A Fernanda também é uma moça que veio, uma amiga minha, Fernanda, que é também do Grupo Mulheres do Brasil, está no ônibus e está aqui, ó, ouvindo a gente. Obrigada, Fê, pela presença. Daqui a pouco eu te ligo, porque eu quero saber da reunião, hein? Fica esperto. E vou passar a bola para o Matheus. Mas, Michelle, adorei a tua fala. Eu acho que a ideia de começarmos esse trabalho e de trazermos para cá, eu e a Sol, nós montamos um grupo que é para a gente trazer pessoas que possam contribuir com soluções práticas para esse processo. Então, para a gente fazer com que as pessoas possam, de fato, construir essa estrutura de transformação para que a gente não caia nas armadilhas da diversidade. Porque hoje, e não é a armadilha da diversidade, que a diversidade tem armadilha, não é isso, mas que as empresas parem de responder por obrigação a esse processo, mas pela compreensão do quanto este processo é importante e do quanto este processo transforma vidas. E aí eu vou dar um exemplo muito claro de um exemplo que nós vivemos hoje aqui dentro com uma parceria que a gente fez com o Nubank, que a gente fez. Hoje, nós entregamos educação de habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais para 400 jovens da população negra no Brasil, e eles estão aprendendo tanto habilidades cognitivas, habilidades socioemocionais, habilidades para o trabalho, e estão sendo contratados para o Nubank. Para vocês terem uma ideia, a gente já está aí há 6 meses do projeto. Esse projeto já entregou para a comunidade, uma parte da comunidade desses jovens, por conta do aumento salarial, que quase 47% já foram contratados, por conta desta contratação, entregou só para essa comunidade quase R$750 mil de retorno salarial para esta comunidade. Ou seja, a gente pode transformar a estrutura do Brasil quando a gente, de fato, começa a fazer a construção dessa transformação. E essa é a ideia que a gente quer, de fato, trazer nessa live, que é como a gente constrói processos que cada vez mais eliminam as habilidades que são de julgamento, ou seja, os processos de capacitismo, os processos em que eu estou olhando o indivíduo que é parecido a mim ou o indivíduo ou seja, talvez o processo inteiro tem que ser às cegas. Até, sabe aquela entrevista que dá no Fantástico que até muda a voz? Porque, sim, eu acho o processo de entrevista às cegas um processo que é bastante mentiroso, gente. Basta você colocar na fase final de um processo de trainee, um rapaz que é de Paraisópolis versus um rapaz que estudou no Sampo aqui em São Paulo, basta eles abrirem a boca, se eles não ligarem a câmera, basta eles abrirem a boca que você vai saber qual é o do Sampo e qual é o da Quebrada. E aí, assim, não precisa muito. Então, você não precisa ter, assim, não existe processo às cegas, mas a gente precisa criar processos que transpareçam as competências de fato das pessoas e que agreguem cada vez mais pessoas diferentes dentro das organizações. Então, eu queria agradecer a presença de cada um e cada uma de vocês que estiveram aqui hoje. Muito, muito obrigado. A conversa está muito boa, gente. Eu ficaria mais 2 horas conversando aqui. Eu não pararia. A Sol sabe que eu não paro de falar. A Bruna, Idem, o Leandro Idem, que trabalham comigo. Mas eu queria muito agradecer. E aí eu vou pedir para a Manu e para a Marilúcia, se elas estiverem aí, só para darem as considerações finais, a Sol também. E quem quiser fazer alguma consideração final também, a gente acho que vai ter tempo para 2, pelo menos. Pode levantar a mãozinha que a gente abre aí o microfone para poder falar, tá bom? Manu, Mari, é com vocês. E muito, muito, muito obrigado, gente. Eu só quero agradecer o convite, agradecer a Sol.
A gente tem o nosso processo de aquilombamento, né? Então, aceleradoras aqui com vocês, o grupo de diversidade, enfim, é muito importante essa troca, esse contato e essa oportunidade, enfim, da gente estar conectado e estar conversando sobre assuntos tão delicados, né? De forma respeitosa, com abertura, com empatia e com troca, que eu acho que é a melhor coisa que tem, né? A gente ouvir, falar, receber, perceber e se respeitar acima de tudo. Então, muito obrigada. Obrigada, Sol, obrigada, Matheus, e obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Gente, eu queria agradecer pela presença de todos, todas, todes, agradecer a Sol pelo convite. Eu acho que foi excelente esse papo, foi excelente essa troca. Para a gente também ter várias perspectivas, né? Quando a gente fala de somos pessoas negras, mas somos pessoas negras também diversas, não somos únicos. E aí, por isso, é muito importante a gente também ver outras realidades e trazer isso para o nosso dia a dia. Eu acho importantíssimo o que vocês têm feito na Alicerce. Eu acredito realmente que a mudança do país como um todo, ele passa pela educação, e trazer educação para todos os níveis é o mais importante para a gente mudar essa realidade que nós temos. Então, gratidão por participar desse momento de troca, aprendi muito e sei que saio um pouco mais enriquecida sobre o tema. Muito obrigada, obrigada, Matheus, obrigada, Sol. Manu, obrigada, foi uma parceria linda. Bom, meninas, Pode falar, Sol, perdão. Eu é que tenho que agradecer vocês por ter aceitado as minhas loucuras, né? Eu falo loucura porque toda hora eu invento alguma coisa e jogo vocês junto, né? Ai, tem um grupo de currículo, vamos, gente! Tem não sei o que, vamos, gente! E aí agora eu tenho aí um parceiro mais doido ainda que nem eu, que é o Matheus, gosto muito dele, né? E que ele também é cheio de ideias que nem eu, aí quando junto os dois, eu tive uma ideia, aí eu também tive, quando as ideias se chocam e a gente acaba fazendo as coisas acontecer. Isso aqui é justamente, saiu lá daquele grupo, veio aqui para dentro, e aqui a gente tem espaço para falar o que quer e como quer e aonde quer, e o Alicerce, eu me atrevo a falar que é um lugar para todos, não só para quem está aqui no Alicerce, mas para quem está fora do Alicerce que queira entrar aqui e falar à vontade, nós estamos aqui de coração aberto para todos. Obrigada, Michele, pela contribuição, Cione, a Fernanda, a Juliana, a Maiara, a Thaís, o Maicon. Maicon, li pouco suas mensagens, mas deu um amor do coração. A Mari, Manu, Nayara, não posso esquecer, Nayara, Leandro, meu amor, me manda amor todo dia, eu tenho um amor todo dia. E principalmente Matheus e a Neuza, que está aqui também. Muito obrigada por todos. Ô, Sol, mas só para a gente terminar rapidinho, eu tenho que contar como eu conheci a Manuela e a Marilúcia. Não dá, eu tenho que contar. Eu vou contar rápido. A gente abriu o grupo, gente, para a gente começar a discutir sobre essa questão de currículo social, porque agora vamos tocar para fazer acontecer e mudar essa história toda. E aí, vocês perceberam que eu falo demais, sou bocudo, e as meninas começaram a dar as opiniões e trazendo as ideias delas, e são ideias brilhantes, mas eu ficava perguntando, mas isso? Daqui a pouco foi um tendel, né? E aí, assim, eu, um rapaz branco, apesar de gay, cis, ir lá no meio de um grupo de mulheres incríveis e dando opinião, e ainda sem propor ideias, porque eu queria fomentar a discussão, eu quase apanhei. E aí eu peguei e falei assim, claro, eu fui super deselegante no processo, porque eu acabei eu achando que as pessoas estavam me entendendo, e na realidade eu estava super agredindo as pessoas e questionando e falando, mas você não está fazendo isso? E aí meio que nesse sentido. Mas aí já quero pedir agora, que, claro, na frente do Brasil inteiro, que vai para o Brasil todo, pedir desculpas para a Manu, pedir desculpas para a Mari, e depois a gente foi nos privados, e aí eu fui lá me desculpar, falei, gente, não era que eu queria dar esta impressão, mas, gente, desta confusão toda saíram duas pessoas incríveis, que eu tenho muito orgulho de conhecer hoje, de muito orgulho de poder ter conversado. Muito incrível, gente. Eu não tenho nem palavras para agradecer. E primeiro, não tenho palavras para vocês me perdoarem. Então, muito obrigado.
Eu vou fazer um adendo. O mais engraçado foi que enquanto eles estavam lá batendo boca, eu estava numa live. E aí meu telefone ficava tlim, 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 tlim. Aí uma outra amiga veio no privado e falou: menina, corre lá que vão pegar ele a pau. Ele quem? Aí eu começo, olha, e tem 300 mensagens. Quem será ele, meu Deus? Aí eu começo. Mas, gente, fervemos o grupo, Brasil. Fervemos o grupo. A gente nasceu para isso, para causar. Se não for para causar... Não perdemos, não. Não O grupo ainda está lá. Tem 70 pessoas no grupo. Boa. Agora nós vamos fazer acontecer. Tem que causar ainda mais um pouquinho. Então, vamos voltar para o grupo para causar e estimular esse povo a pensar. Mas a brincadeira foi essa, entendeu? Eu causei na vida dos 3. Mas deu tudo certo. Exatamente. Obrigado, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela parceria e principalmente obrigado por vocês terem estado aqui conosco nessa 1h30, que deu 1h30 de live. Foi incrível. Muito, muito obrigado. Viu, gente? E aí, agora a gente termina. Fiquem com Deus. Boa noite e até mais.